Oi, gente. Agora a gente vai falar sobre Fazenda Modelo do Chico Buarque, tá? Primeiramente, a gente só tem que situar rapidinho quem é o Chico Buarque, tá? Ele é filho do Sérgio Buarque de Holanda, aquele que vocês estudaram em Sociologia e Filosofia sobre o homem cordial. Ele é filho também de uma pianista, Maria Amélia Alvim. Então, ele vem de uma casa com pessoas extremamente artísticas, culturais, críticas, que geram exatamente o que é o Chico. Um homem crítico, socialmente e artístico. Ele vai ficar famoso a partir da participação dele no Festival da Música Popular Brasileira, ganhando o festival com a música A Banda, que foi interpretada pela Nara Leão. Fazenda Modelo foi escrito em 74. Ele, em teoria, é uma novela, tá? Aquilo que a gente conversou lá quando a gente viu as aulas do Rosa. Então, ele é uma novela agropecuária, tá? A minha versão já é uma versão mais nova. Ela não tem. Mas eu coloquei pra vocês na foto do slide, em que vai estar escrito Fazenda Modelo, uma novela agropecuária. Aqui dentro tá escrito, ó, uma novela pecuária. Só que nas novas versões não vem mais com isso, tá? Como é uma novela, em teoria é uma história contando um eixo temporal de uma história, que é a história da Fazenda Modelo, tá? Ele escreve dizendo que ele não escreveu por uma necessidade literária, mas sim por uma necessidade política da época. Pense que em 74 a gente tá dentro da ditadura, tá? Qual é a questão aqui dentro? Ele vai criticar muita coisa, só que tudo ali dentro tá muito misturado. Como essa aqui é a primeira obra do Chico, na verdade ele tinha escrito antes um teatro chamado Calabar, que vai ser censurado. Mas como essa primeira obra publicada, assim, do Chico, ele vai escrever e alguns pontos da obra são bem truncados ainda. A gente não sabe exatamente se é proposital ou não, para dificultar o entendimento como é a ideia dele dentro da obra. Mas tem muitas particularidades dentro do livro. Ele vai criticar a liberdade sexual, a liberdade política. O nosso personagem principal não é um reacionário, como foi o Chico. Ele, na verdade, é um desses seguidores. Ele meio que brinca em uma entrevista que o personagem é um lambibota, né? Que ele é essa pessoa a favor do sistema que o oprime. Aqui do lado vocês estão vendo, ó, a obra, a capa original, Chico Buarque fazendo a modelo, novela pecuária. Muito tempo a galera ficou comparando com a obra A Revolução dos Bichos, tá? Por ter esse teor político e utilizar de animais para fazer essa sátira social. Os livros são publicados em época diferente, mas analisando eles em conjunto é realmente uma coisa muito similar. Aqui em cima a gente tem um recorte crítico, tá? Na tentativa de mostrar aos leitores que não existe mal eterno, Chico Buarque termina sua novela decretando um fracasso da Fazenda Modelo, assim como aconteceu, meio que preludiando o fracasso da ditadura, tá? Ele vai fazer uma crítica direta à ditadura e todo o processo ditatorial. O livro em si é narrado por um boi. Todo mundo aqui que eu vou falar é boi, tá? É tudo boi. Só que eu vou falar de mulher, homem, menina, menino, porque eles são associações de pessoas, tá? Eles são uma organização toda de uma fazenda. Todo mundo aqui é boi. Só que ele retrata como se eles fossem pessoas, tá? Nosso narrador é um boi chamado João Adão, que vai ser apelidado durante a obra pelos colegas de João do Patrão, exatamente porque ele é seguidor do patrão. São 18 capítulos na obra, eles são numerados e nomeados. O livro é uma novela e dentro dele tem 2 mapas, tá? 2 mapas são da Fazenda Modelo. Só que a gente diz que é o mapa rudimentar e o mapa da Fazenda no final, tá? O que acontece? Dentro do livro a gente tem várias dessas influências visuais do Chico colocar música e escrever elas como música. Ó, aqui a gente tem os mapas para vocês entenderem, tá? O nosso boi principal é o Juvenal, ok? Nossos personagens mais chamativos. Juvenal é o boi líder, ou o bom boi. O João Adão, ou João do Patrão, que é o nosso narrador. A Anaía é a mulher do João do Patrão.
o Abá e a Aurora, que vão ser 2 bois muito importantes para o início da Fazenda Modelo, a Latuxa e o Lubino, que vão ser filhotes do Abá e da Aurora. Todos os bois da obra que começam com K no nome são bois seguidores do Juvenal. Eles não são exatamente seguidores, eles são tipo funcionários, capangas, capataz. Isso é proposital, tá? Porque quando ele vai narrando, ele fica falando de KKK, o grupo extremista americano, tá? Os bois que têm nome com L são parte de uma primeira leva de filhotes, que a gente vai conversar depois. Os bois que têm o primeiro nome como João são bois trabalhadores de uma área chamada descampado. E os bois com A, em sua maioria, são os bois daquela área interessante do local, tá? O livro começa com uma dedicatória. E o livro diz: a Latuxa, minha estimada esposa, cuja candor e compreensão tornaram possível a realização deste livro. Sim, Latuxa, o nome que a gente acabou de ver ali, que é uma das personagens do livro. Os agradecimentos também são focados em alguns personagens do livro. Ao inspetor Klaus, ao Dr. Klapp e ao professor Kazuki. Percebam que agora são aqueles com K, que são os ajudantes, os capangas, do nosso líder, tá? Do nosso ditador. O prefácio é escrito por um K. Kleber, ou seja, mais um desses personagens poderia estar dentro do livro. Ele vai falar, na verdade o prefácio serve para causar uma confusão no leitor, porque ele amarra a história do Chico Buarque e a história do escritor, tá? Em teoria, o nosso autor aqui, como os bois estão conversando, é um outro boi. E ele vai falar que esse boi não é um pecuarista, assim como não era o Chico. Mas apesar disso, ele estudou para falar disso. Também, assim como o Chico, no final o Chico inclusive coloca no livro uma biografia técnica, ou seja, aonde ele pesquisou tudo que ele escreveu. Ele vai falar que esse boi era filho de bois importantes, então ele já veio com a mentalidade nova de trazer esse suspiro. Tudo isso, esse prefácio serve para fazer uma alusão de que o nosso narrador é o Chico, ou o Chico é o narrador, ou o narrador é outro boi, que se parece muito com o Chico, tipo para criar essa confusão. O prefácio assinado FM, maio de 74, K. Kleber. FM a gente induz que seja Fazenda Modelo. Ainda não começamos o livro. Tem uma epígrafe. Não porás mordaça ao boi enquanto debulha. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. Tá? Vamos ao que interessa, a história. De como era a fazenda. A gente abre o livro com o João Adão narrando como era a fazenda. Ele vai falar que todo mundo cruzava com todo mundo, que era uma libertinagem, uma indisciplina, que todo mundo fazia um monte de bobagem, que eles erravam, que eles viviam nesse instinto de natureza, não tinha organização. Ele vai falar sobre essa liberdade política, essa liberdade dos corpos, essa liberdade sexual que existia na fazenda antes. E ele não acha bom, tá? Ele tá criticando. A gente associa muito essa crítica ao processo dos hipsters. O paz e amor, a liberdade do corpo, a liberdade sexual, o uso de drogas, uma coisa meio Woodstock, assim. E ele vai falar que isso não era legal. Todavia, algumas opiniões não cabiam tantos opinantes. Era válida a existência de um único líder. Então ele vai contar pra gente que apesar dessa liberdade toda, às vezes tinha cacique demais para pouco índio. Nem todos os assuntos cabiam a todos opinar. Então era bom que houvesse finalmente um novo líder. O capítulo 2 vai falar do ato. Lembrem, a palavra ato na ditadura faz lembrar os AIs, os atos institucionais. Declara-se a escolha de um líder único para manter a fazenda em ordem. Juvenal, o bom boi. O nosso narrador vai rasgar
undos e fundos para falar que o Juvenal é um boi bom, ele é um líder nato, ele vai fazer o bem, que isso é uma coisa boa, finalmente alguém organizar essa fazenda, e que agora a gente vai ter um novo líder e ele foi escolhido, o Juvenal. O terceiro capítulo vai falar dos primeiros passos do Juvenal como líder, tá? Ele vai falar, já de antemão, que ele confia e acredita nesse passo a passo que o Juvenal estabeleceu para a fazenda. Ele concorda, ok? Esse concordar dele vai inclusive dizer, vai ter gente que depois vai falar que o que o Juvenal fez foram atrocidades, vai ter gente que vai dizer que o Juvenal faz é um absurdo, vão tentar culpar ele, mas a história vai provar que o Juvenal estava certo, tá? O Juvenal vai primeiro separar os bois, tá? Ele vai criar o descampado e uma área, vamos chamar de nobre. Todos os bois que são bons vão ficar de um lado. E os bois que não são bons vão ficar de outro. Então ele meio que faz uma segregação socioespacial. Depois disso, ele vai selecionar os bois que vão ajudar ele a manter o povo sob controle. Que são aqueles bois lá com a letra K, tá? Esses bois vão ter o papel de manter tudo em ordem, de selecionar as coisas que são necessárias, punir se for preciso. Dentro desse grupo que ele seleciona mais um. Um grupo de alguns bois que vão castrar todos os outros. Então, só vai poder reproduzir um boi, tá? Eles castram todos os machos da fazenda e fazem churrasco com as partes castradas. O Juvenal, ele vai se mostrando um líder bem agressivo, mas ele nunca põe a mão em nada. Ele não vai lá e bate ninguém, ele não vai lá e castra ninguém. Ele manda fazer, tá? Ele separa os bois, deixa todo mundo castrado e seleciona um boi que a partir de agora vai castrar, que vai cruzar com todas as fêmeas, tá? O nome desse boi vai ser Abá. Eles vão ficar tudo meio assim, tipo, como assim ele tá mandando a gente pra cá, a gente não pode ficar lá na parte onde tem o pasto bom, onde tem as coisas boas, ele deixou a gente do lado da fábrica, onde o esgoto é ruim, enquanto eles estão vivendo lá no bem bom. O Juvenal vai vir ao público e fazer um discurso dizendo que ele entende que não é justo, que ele entende que as coisas parecem ruins agora, mas que é preciso esses processos, porque a evolução vai ser lenta e gradual, e quem não concorda pode ir embora. Porque ele garante que com o tempo tudo vai se igualar. É esse sacrifício inicial que é necessário, porque a fazenda era muito desorganizada, tinha muita essa liberdade que era prejudicial. Então era importante para o momento que eles entendessem que tinham que ficar na fazenda. O quarto vai ser a canção Descampada. Descampado, lembrando, é o lugar onde ficou os boi ruim, tá? Ele vai falar, inclusive, que no descampado ninguém se conhece pelo nome. Eles se conhecem pela deficiência que eles têm, pelo que faz eles serem bois ruins. Então eles chamam tipo, e aí cotó, e aí caolho, e aí sem dente. Muitos deles se falam assim porque eles têm problemas e eles se conhecem pelos seus problemas. Vai aparecer uma tela mágica na área central da fazenda para os pronunciamentos. É uma TV onde o Juvenal aparecia. Essa crítica ao controle midiático, né? O narrador vai dizer que entende as reclamações do público, mas que eles não estão vendo pelo lado bom. O Juvenal falou que também vai governar para os pobres, que um dia os pobres vão estar do lado bom da fazenda, que eles só têm que trabalhar um pouco e esperar para ajudar a fazenda a crescer, tá? Capítulo 5 é sobre o Abá. O Juvenal escolhe o Abá para ser o único reprodutor em potencial. No
começo, os bois ficam meio insatisfeitos com o que aconteceu, mas já se passou uma margem em que agora ninguém mais reclama da castração e dos descornos. Ou seja, ele tira os órgãos sexuais do boi de reprodução e tira também os chifres, para eles não ficarem agressivos, tá? Só que assim, não é pro Abá sair pegando tudo que é novilha de qualquer jeito, não. Alto lá. Existe uma época boa para engravidar as vacas. E vai ser de abril a junho. Só que o Abá, lembra que eles viviam numa liberdade sexual, eles se pegavam quem queria, quando queriam. E o Abá começa a ficar ansioso, a reclamar, que ele quer pegar uma novilha lá e não pode. O Juvenal vai explicar, ó, tá chegando a época, vem cá. O Juvenal explica uma forma técnica do Abá montar nas fêmeas, que vai ajudar ele a fazer mais rápido a cópula. Ele não gosta muito, mas ele não tem o que dizer, tá? Ele fala que ele vai colocar o Abá sobre uma placa. A gente entende que o Abá tá tipo assim, ó, com as patas pra cima, e que ele só vai ficar botando as fêmeas embaixo, tá? E trocando. Ele vai explicar isso várias vezes, o Abá não gosta, tá? A gente vai descobrir que a namorada do Abá, né, a fêmea do Abá, é a Aurora, que vai ser escolhida para ser a grande reprodutora. Todas as vacas podem engravidar, tá? O que não pode é todos os boi ficar pegando todas as vacas. Só que tem uma vaca principal, que em teoria, somada com o Abá, dariam os melhores filhotes, que é a Aurora. Vai chegar a época da cópula e o Juvenal monta tudo lá. E quando o Abá monta na Aurora, ele tá tantos meses com essa abstinência que ele destrói tudo, assim, sabe? Ele pega tudo as vacas de qualquer jeito, mete o louco, quase mata elas. Óbvio, a ideia do Juvenal é lógica. O Abá é um touro, ele é um boi. Então ele monta nas vacas. A Aurora, inclusive, fala que apesar de ter sido uma coisa agressiva, violenta, ela estava muito feliz e como ela tinha saudade disso. Porque assim como as fêmeas, assim como o Abá, as fêmeas também não tiveram nenhum tipo de relação durante esse tempo. Vamos pro próximo capítulo, que vai sair exatamente da onde a gente terminou. Vou falar sobre a Aurora. A Aurora vai narrar também pra gente a cena em que ela entra lá no curral, o Abá tá pronto, assim, montado, e ela coloca ela embaixo dele e ele arrebenta ela toda, tá? Ela vai falar que apesar de ter sido desconfortável, pra ela foi ótimo, ela agradeceria ter aquelas relações de novo, porque ela se sente sozinha. Ela também vai falar que agora eles estão tomando umas vitaminas e tendo uma dieta que é muito ruim, que ela sabe que vai ser boa pros filhotes, mas que deixa ela muito irritada. Passa um tempo e temos a boa notícia. Todas as fêmeas que foram impostas ao Abá estão grávidas, tá? O Juvenal vai fazer um pronunciamento dizendo que estão vindo aí a nova geração da Fazenda Modelo, que vão vir os novos bois e que isso vai ser muito bom e importante, tudo mais. E ele vai ficar exaltando sempre a capacidade do Abá. Ele vai, inclusive, ser o campeão sênior da Expo Inter de Juvenópolis. Ou seja, ele já criou uma cidade com o nome dele, Juvenópolis. Só que campeão sênior é um campeão velho. Isso já dá pra gente um alerta de que o Abá não é mais um boi novilho, assim. Ele é um boi de uma idade. A Aurora descobre que ela tá grávida de 2 filhotes, o Lupino e a Latuxa. O Juvenal desmama cedo as fêmeas, porque ele não quer, primeiro, esse vínculo, né? Aquilo ali é uma cadeia de produção. O Abá monta, elas engravidam, faz os filhotes, ele vai lá, engorda e assim por diante. Além do fato de que o leite era um ingrediente caro, era um ingrediente rico, então ele tinha que ser um leite para exportação. Os filhotes só mamam o tempo que precisa mesmo. Depois eles vão comer lá as vitaminas e a dieta. Aqui tem uma tabela com alguns dos filhotes. Óbvio que vai nascer muito mais filhote, tá, gente? Lembrem. Ele põe ali umas 40, 50 novilhas pro Abá
engravidar. E vai nascer, ó, Lubino, Latuxa, Lustroso, Ladislau, Lumaca, Lactânio, Lia, Laranjinha, Lucrécia, Lancelote, Ludovico. Todos com L. Então, essa primeira geração, todos com L, tá? O Juvenal anuncia para todos, na tela mágica, que vem aí a nova geração, a grande geração da Fazenda Modelo. O João Adão escuta isso e ele olha para a fêmea dele e ela tá grávida, a Anaía. Lembra, eles foram castrados antes, mas ele já tinha... Quem foram castrados foram os da parte boa da fazenda, né? Ali no descampado, eles continuam fazendo o que eles querem, porque eles não são importantes. Só que ele diz que ela tá grande já. E ele espera que pode ser mais de um boizinho, tá? E ele fica viajando, dizendo que curioso, a Anaía tá grávida na mesma época que estão nascendo a nova geração, que esse filho dele também vai ser parte dessa geração. Iludido. Esse capítulo é importante, tá? Do ouro branco. O Juvenal começa a exportar o sêmen do Abá. Porque o sêmen dele é muito rico, é muito importante. Ele engravidou todas as novilhas. Só que, para isso, ele teria que extrair sêmen do Abá. E ele começa a criar várias medidas para tentar fazer essa extração, tá? A primeira medida é a coleta direta diante da cópula. Então, ele ia lá, trazia a Aurora, o Abá montava na Aurora, e na hora que o Abá ejaculava, ele tirava o Abá e alguns bois iam lá e coletavam o esperma direto no órgão sexual da Aurora. Ele vai dizer que isso é pouco prático, traz riscos de infecção tanto para a Aurora quanto para o Abá e invade preceitos religiosos. Então, o Juvenal entende que aquilo ali não é uma boa ideia. A segunda medida, ele resolve usar vaginas artificiais. Só que o Abá destrói elas, porque ele fica um tempo sem copular para poder acumular esperma. Gente, tudo isso é uma viagem dentro do livro, tá? Não tô inventando nada. E aí, toda vez que ele vai parar nos manequins, os manequins não são como a fêmea. Aí ele vai lá e arrebentava todos os manequins vagina de mentira. A terceira medida que ele estabelece é uma massagem retal. Um outro boi vai lá e fica massageando os órgãos do Abá até ele ejacular. Só que isso é muito pouco prático. E com o tempo, o Abá vai ficando de saco cheio também. E aí vai diminuindo as quantidades. A quarta medida é o que importa, tá? Ele introduz a eletroejaculação. Ele deita o Abá, coloca uma sonda nele que estimula os órgãos dele, fazendo ele ejacular de uma maneira mecânica. E ficam lá. Ele fala no livro que jorram como se fosse petróleo, assim, sabe? Litros e litros do ouro branco do Abá. Capítulo 9 fala sobre os predestinados. Nasce a primeira geração, eles estão crescendo, engordando, só que eles vão falar, eles fazem de tudo, são ótimos, mas não pensam. Então eles já são esses filhos dentro da ditadura que não tem mais aquela liberdade de opinião que tinham os que vieram antes, tá? Quando os novilhos, principalmente os machos, começam a ganhar forma, ficar grande, o Juvenal ordena que os bois tirem os dentes dele. Essa coisa de amansar sempre os bois, né? Sem castrados, sem chifres e agora sem dentes. Ele elege um trio de bois para cuidar desses novilhos. Então vai ser a função de vocês, três, ensinar todos esses bois novos que nasceram a se comportar, que nem gente. O Car, o Curne e o Catazan. De novo, né? K. O problema é que dentro desses milhares de filhotes, sai um que é subversivo, o Ladislau. O Ladislau, na verdade, ele só não é que nem os outros bois, ele não fica sentado obedecendo, ele quer brincar, ele briga, ele fica lá perto das novilhas, ele quer pegar as novilhas. Ele é subversivo, eles dizem que ele é o boi rebelde. Primeiro, eles tentam conter o Ladislau. Tiram ele do meio da fazenda, deixam ele lá num canto, para ele não contaminar com o comportamento dele os bois bons e não atrapalhar ninguém. Daqui a pouco ele recebe tipo uma prisão em semiaberto,
pelo bom condicionamento dele. Só que ele continua fazendo um monte de porcaria. Até que vão lá e matam o Ladislau, tá? O Juvenal começa a ver que ele tem um problema. Os boizinhos novos estão começando a ter vontades sexuais, o que é um sinal para ele. Ele precisa escolher quem vai ser o sucessor do Abá e castrar o resto, senão ele vai começar a ter problema. Povo na praça. Ele vai falar que o povo lá do descampado tá indignado, que tinham sido feitas muitas promessas para eles sobre como ia ser a vida na fazenda, já se passou um tempo e todo mundo continua lá com uma vida ruim, tá? Eles, obviamente, vão... é que não é protestar, tá? Eles vão reclamar, mas não é um protesto. Isso é importante. Tá tendo um evento na praça. Eles iam levantar, tem uma estátua coberta. O Juvenal aparece lá na TV, faz o seu discurso pro público. E eles tiram o pano. É o monumento do trabalhador. Ou seja, um monumento em homenagem a esses descampados. Só que o boi que tá na estátua é um boi forte, de pele grossa, de cornos longos, que não tem nada a ver com aqueles trabalhadores, tá? Culmaco LTDA. A gente vai ir lá pra casa do João Adão. Vamos sair um pouco dessa realidade lá da parte dos abastados. A Anaía tá muito grávida. Não é pouco grávida. Ela tá muito grávida. E ela sente muita dor, ela sente incômodo, ela tem dificuldade de respirar. E ele tem certeza que ela tá esperando trigêmeos. Ele já consegue imaginar já Louro, Lauto e Laiton, que são os nomes que ele vai dar quando essas crianças nascerem. Todos com L, que nem lá na parte dos abastados. Que ela já teve 7 filhotes e nunca sofreu o que ela tá sofrendo nessa gestação. Não pode ser um filhote só. Ele vai falar que ele trabalha nessa fábrica, que ela é o centro da fazenda e tudo mais, só que tá tendo uma greve na fábrica. Só que ele não vai aderir essa greve. Por que ele não vai aderir essa greve? Porque ele acha que isso é coisa de quem não confia, que esses boi aí estão tudo... vamos pensar. Eles estão tudo indo contra essa lógica do que é necessário para a fazenda crescer, tá? Os colegas nessa época vão apelidar ele de João do patrão, já que ele só sabe puxar o saco do patrão, ok? Os grevistas depois vão ser bem identificados e vão ser demitidos, tá? Em seminário, tem uma reclamação das fêmeas da forma como tá acontecendo. Da forma como tá acontecendo as cópulas, porque as mulheres já não engravidam mais e os filhotes estão morrendo e elas estão sabendo. E elas vão tudo lá, se juntam só as fêmeas e vão lá gritar no ouvido do Juvenal. Pense um pouco nessa lógica das críticas ao sufrágio, tá? Esses movimentos femininos. O Juvenal, querendo calar a boca delas, enfia todas as vacas no ônibus e vai pra autoestrada. E vai dizendo, olha que linda autoestrada que eu construí, olha, bem-vindos a Juvenópolis, olha isso aqui. Elas não estão nem aí. Elas vão dizer, cara, foda-se a floresta que tu derrubou, azar de quem vier andar nessa autoestrada, a gente quer saber cadê os nossos filhotes. Cadê os filhotes? E ele vai dizendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, olha aqui, é o passarinho. E elas começam a gritar, assassino, ditador, que está matando a gente. Ele para na frente de um toril, onde se guardam touros, tá? E lá na frente tá o Abá. Elas olham pra cara do Abá, tipo, azar eu tenho, ninguém tá nem aí. Ele acha que elas iam ficar, tipo, ele trouxe a gente pra ganhar um carinhozinho. E ele vai dizer que ele não é mais o Abá, que é pra chamar ele de Inctus. Inctus é o nome de um dos cavalos do Calígula, tá? Tipo, agora ele é um deus.
E elas falam, cadê os nossos filhotes? Tu não tá achando isso ruim? Tu não tá vendo o que tá acontecendo? E o Abá diz, tipo, não, que se dane. E elas vão começar, frouxo, tão vendido, tão covarde. Ele se vira pra elas e diz que se danem vocês, eu sou a figura mais importante do mundo. Liguem as máquinas e que se esforce a Sperma Export. Sperma Export era o nome da indústria de exportação de esperma do Abá. As fêmeas vão ficar lá questionando e a gente é jogado pra sede dos filhotes. O Lubino foi escolhido pra ser o próximo grande boi, né? Ele é filho do Abá e da Aurora, então logo ele teria esse genes real já. Só que o Lubino não gosta do Abá. Ele acha o Abá um mandado. Ele queria mesmo ser como o Juvenal. A Latuxa, que vai ser a sucessora da Aurora, é bem diferente. Ela é calma, que nem a mãe. Ela é uma mulher que segue as regras, que faz o que é importante para a fazenda. Os formandos. O João Adão vai falar que ele, tipo assim, acho que tá, a gente tem a sensação de que tá esse murmurinho de que do lado de lá da fazenda as coisas não estão muito bem. E ele vai falar o que essa juventude tá incomodada. Se eles tivessem vivido os tempos que a gente viveu, eles não estariam reclamando. O Juvenal é um boi bom. Ele tá querendo ver o nosso futuro. Ele não entende essa inquietude da juventude. Essas críticas ao processo tropicalista, as manifestações dos movimentos estudantis e tudo mais, né? Ele, inclusive, vai contar pra gente a história de um boi, o Lancelot, que é um dos boizinhos da nova geração, que ele come uma salada de cogumelos diferente e morre, tá? O Juvenal tá treinando o Lubino pra ser o sucessor de Abá, só que ele não quer. Ele não tá nem aí. Ele quer ser como o Juvenal. Tem um dia, inclusive, que eles vão conversar lá na... Eles sobem um morro. É quase uma vibe meio Sermão da Montanha, assim, bíblico. E o Juvenal tá falando pro Lubino que é muito importante o papel dele na fazenda. E ele meio que diz pro Juvenal, tipo assim, o senhor é como meu pai. E eles, não, teu pai não. Teu pai é o Abá. Tem que ser como o Abá, tá? Dá uma acalmada na questão toda das crises das fêmeas e tudo mais. Só que o Lubino não tem esse ímpeto de ser como o Abá. Inclusive, o Juvenal vai dizer pra ele, cara, eu separei 40 novilhas pra ti. Tu não tá entendendo. A gente precisa de ti. E ele meio que tipo, tá, tudo bem, eu faço porque tu quer, mas eu não quero. A gente não vê nele aquela vontade que o Abá tinha, tá? E ele vai fazer o mesmo processo, tá? O Lubino vai ser considerado o melhor novilho na Expo Inter de Juvenópolis. A Latuxa vai ser a mais gata das vacas e tudo mais. Aqui tem um capítulo muito bom. De como se comportam as vitelas. Vai falar um pouco mais sobre a Latuxa, dizer que ela é essa fêmea calma, que ela vai ser a sucessora da Aurora e tudo mais. Só que, assim como os machos, as fêmeas têm desejos. Certa noite, Latuxa deixa que Luma lhe acaricie os quartos posteriores. Em outra, com sobressalto, ela acorda durante a noite e dá um beijo em Libitina. Então, quer dizer, vaca com vaca. As vacas estão presas no curral, elas têm vontade de fazer alguma coisa, elas não têm acesso aos machos, então elas se resolvem entre elas, tá? Quando o Juvenal descobre, ele fica louco, vai lá, grita com elas, diz que elas vão apanhar, que elas vão ser punidas, que elas vão ser tiradas do programa das boas vacas, que elas têm que ser matronas, jactantes, lactantes e virginais. Anaía, meu amor. A fábrica tá prosperando bastante. Principalmente depois da tirada dos baderneiros, que era aquela galera lá que era grevista e foi demitida, né? A Anaía continua muito super grávida e ele trabalha muito.
Só que acontece, algumas coisas não mudaram. Ele fala muito, ele reclama várias vezes sobre o cheiro do esgoto, que tinha sido uma promessa do Juvenal e que até então não tinha sido resolvida. Então, às vezes, ele dorme na fábrica pra não ficar lá na casa onde tinha o cheiro de esgoto. Um dia ele tá chegando em casa, muito pleno, muito feliz, e tá na frente da casa dele 3 dos grevistas lá daquele capítulo, tá? E eles ficam cantando umas musiquinhas pro João. Só que eu não posso colocar no slide as músicas, tá? Porque elas têm palavrão. Mas eles ficam cantando umas marchinhas na frente da casa do João Adão. Ele tá chegando, ele entra em casa e escuta pela janela eles cantando. Do patrão é um bom companheiro, do patrão é um amigo batuta, do patrão dá o cu por dinheiro, do patrão é um filho da puta. E ele fica quieto dentro de casa pensando, ai, eu podia responder eles, mas eu não vou responder. Porque eles estão assim porque eles não estão fazendo parte desse progresso. Eles estão assim porque eles acham que eu sou do patrão. Mas eu não sou assim. Ele inclusive vai dizer pra gente lá no capítulo da greve que quando eles começam a brincar com ele, tipo, tu é o do patrão. Quando o patrão pedir, tu faz. Que ele nasceu pra ser João. Ele não quer ser igual ao patrão, tá? Ele só quer que as coisas tenham progresso. Ele tem essa reflexão, daqui a pouco a cabeça dele é interrompida e eles continuam cantando. Do patrão é um bom companheiro, do patrão vai bem obrigado, do patrão é um cugalheiro, do patrão é um grande viado. Ele pensa em sair na rua, só que ele lembra de ter visto as crianças e tal. Então, tipo assim, ele fecha todas as janelas e fica em casa. Só que, gente, as crianças estão escutando, a criança repete, os bêbados estão rindo e tudo mais. E ele diz que a musiquinha não é nem mais original. Eles nem têm música nova, eles fazem isso todos os dias, é sempre as mesmas musiquinhas. Que ele tem que se preocupar mesmo é com a questão da esposa dele e como é que ele vai fazer pra lidar com essa questão do esgoto e tudo mais. Lá tá ele, viajando, e daqui a pouco volta a musiquinha. Do patrão é um bom companheiro, do patrão gosta de troca-troca, do patrão só quer dar primeiro, do patrão quer sentar na piroca. E ele diz que, tipo assim, não tem mais nem sentido as músicas que eles cantam. Que pra ele já até perdeu o sentido o que tá sendo cantado. Ele vai dizer pra gente, eu vou falar pra vocês quem é. É o João Martelo, o João Batista e o João Paixão. Eles tiveram um papel forte na greve, foram demitidos e agora eles ficam ali desocupados, incomodando. Ele vai trabalhar. Quando ele volta, ele encontra a Anaía deitada no chão, bem mais relaxada, prostrada, aliviada. Nasceu o filhote. Só que o médico vem dizer pra ele nunca foram trigêmeos. É um janicéfalo. Janicéfalo é uma figura mitológica, exatamente como a foto tá aqui, que vocês não vão conseguir ver, porque eu tenho quase certeza que a minha cara tá na foto. Mas eu vou deixar o slide no Teams pra vocês verem. Que é um animal que tem 2 cabeças, só que elas são coladas uma na outra, de costas assim, tá? Da noite pro dia. A gente tá indo pro fim da obra, tá? No mês que passa, cerca de 15 vacas de primeira teriam morrido. Juvenal está nervoso, pois a fazenda está enfrentando problemas. O leite das fêmeas não tem qualidade. E tá tudo virando um caos. Então, o Abá não conseguia mais engravidar as fêmeas. As filhotes estão tudo dando uma pra outra. As vacas estão dando um leite ruim. Tá tudo virando uma bagunça. Pra piorar, um dos subordinados deles, o Kern, mata um novilho sem muita explicação, o Luar. A gente não sabe exatamente o que o Luar tá fazendo, mas ele pega a viatura e passa por cima do Luar. E deixa o cadáver ali, pra todo mundo ver. Todo mundo critica, dizendo pra ele que aquilo ali pode dar peste, que ele tem que tirar aquilo ali dali, aquilo ali não é exemplo pra nada. E tá certo. Dá uma doença naquele boi morto que passa pros bois que estão vivos, inclusive pro Kearney, matando ele. Um monte dos bichos vai começar a ficar doente. Eles estão tentando procurar uma vacina e tudo mais, só que não tá dando certo. O Juvenal, várias vezes, faz alguns discursos públicos, sempre protegido por um vidro, tentando acalmar a situação. Só que ninguém se
Comove muito. Um dia, começa a sobrevoar uns aviões sobre a fazenda e todo mundo pensa que tá chegando as vacinas. Quando cai as caixas em terra, é o esperma do Abá. Tá sendo devolvido por ter sido considerado sujo, de uma qualidade ruim, tá? O Abá e a Aurora morrem, doentes, de velhice e tudo mais. Chegaria a hora do Lubino e da Latuxa assumirem esse papel. Só que o Lubino não gosta do processo lá da máquina. Então o Lubino um dia foge daquele centro de captação e sai correndo. Ele é alvejado por tiros, uma viatura atropela ele, só que ele não morre, eles acham que ele tá morto. Ele só fica cego do olho esquerdo. Passa um tempo e veem ele de novo lá perto do curral das vitelas. Ou seja, atiram nele, atropelam ele, acham que ele tá morto, mas ele não tá. Um tempo depois vem ele lá perto do curral das fêmeas, querendo uma gracinha. Eles vão lá e atacam ele novamente, só que dessa vez os tiros arrancam o outro olho dele, acertam as pernas dele, mas acabam acertando também a Latuxa, tá? Então percebam, nós tínhamos os 4 grandes reprodutores, a Aurora, o Abá, a Latuxa e o Lubino. 3 já morreram. O Lubino ainda não morre, o cara é um Highlander dos bois. Eles pensam assim, ó, cara, quer saber? A gente pode fazer uma coisa, tentar tirar um último esperma final dele pra gente se manter. Botam ele lá, arrasta o cadáver dele. Não é cadáver, tá? Ele tá semi-morto. Mas quando ligam a máquina, ele frita e vira cinzas. Eles matam o Lubino também. Então, a fazenda já tá num declínio. Tem peste, tem doenças, as vacas estão morrendo, os filhotes estão morrendo, o leite não é mais de qualidade e a gente perdeu os nossos 4 grandes reprodutores. Aboio. Aboio é um canto, tá, gente? É um canto que se faz em fazenda. Um grupo de bois está cantando próximo às galerias de esgoto e são todos do descampado. Boa parte deles é do descampado e se juntou a eles os grupos que antes ajudavam o Juvenal e agora não concordam mais. Veem que a administração está falhando. Algumas críticas acreditam que isso aqui é uma ligação ao milagre econômico ou a questão da grande volta, tá? O milagre econômico foi aquele milagre onde o Brasil se desenvolveu super rapidamente, depois quase foi à falência. E essa outra parte, onde em teoria nós tínhamos mudado tudo, e aí vem essa juventude com os mesmos ímpetos da juventude anterior e mostra que não funcionou nada das doutrinas dessa ditadura. Eles só ficam lá cantando oê, levanta boi, anda boi, marchando, arriba, tá? O Juvenal finge que não tá vendo, tá? Ele fica dentro da casa dele, lá no canto dele, pensando o que ele pode fazer para as coisas melhorarem. Uma vez ele até vem a público falar, e o que chama atenção é como o Juvenal envelheceu os pelos brancos dele. Por fim, a obra acaba, o ato final. Por meio de um ofício bastante complicado, como encabulado, cheio de acidentes gramaticais, acentos agudos, crases ameaçadoras, reticências, parênteses ou hífens, aspas, mais vírgulas, sempre separando sujeito e verbo, como se aquele sujeito não fizesse questão de assumir o seu verbo. E através de um ato desses, que eu não gostaria de incluir aqui, mesmo porque está dando praia e eu não tenho nada a ver com isso é novela, é um bestialógico. Juvenal mandou liquidar o gado restante, decretando o fim da experiência pecuária na fazenda modelo e destinando seus pastos, a partir daquele momento histórico, à plantação de soja, porque resulta mais barato, mais tratável e tem mais proteína. Então, tudo termina com o Juvenal mandando abater todos os bois que sobraram e que agora a experiência pecuária não era mais uma realidade da fazenda modelo. A fazenda modelo agora seria um experimento de agricultura, ok? O livro tem todas essas críticas sobre a ditadura, a liberdade sexual, a repressão, e é isso que importa pra gente na obra. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.